Tá começando Aleatório Zão! Eu sou Rebeca Cross e a minha convidada de hoje é Damares Gonçalves. O tema do nosso episódio é o salto alto. Odiado da mesma forma que é amado por boa parte das mulheres, o salto tem uma história muito mais longa do que a gente imagina. Realmente. Então bora lá! Roda o VT, Cinderela! A primeira referência que temos do salto alto foi encontrada em murais do Antigo Egito por volta de 3500 a.C. E segundo essas pinturas, era um sapato usado apenas pelas classes mais altas, principalmente nobres e membros da realeza. O salto, a princípio, foi criado para os homens, mais especificamente para os cavaleiros persas. O propósito era segurar o pé nos tribos durante a cavalgada. Sabe aquela fivela onde você coloca o pé para não poder cair do cavalo? Então, era para isso. E também existiam imagens nesses mesmos murais mostrando a nobreza com plataformas nos pés para distinguir as classes sociais, pois a plebe só andava descalço. E durante a Antiguidade, na Grécia e em Roma, o salto surgiu no teatro. Os atores usavam no palco plataformas de 4 polegadas em madeira ou cortiça. Misericórdia, tem que ter muita habilidade para andar num negócio desse. Muita. A altura da plataforma era proporcional ao status do personagem, representando nos dramas e nas comédias. Olha, com certeza a Damares seria a protagonista. Olha o tamanho desse salto. Ele até brilha. Seria a coadjuvante, porque o meu salto nem se compara ao dela. Pelo amor de Deus. E agora, já por volta de 200 a.C., os romanos também adotaram a ideia dos gregos e chamaram os sapatos de cotorne. Durante a Idade Média, existem registros de calçados de madeira, que eram similares às plataformas usados para manter os sapatos caros e chiques da nobreza longe da lama e detritos das ruas. Eles eram usados tanto por homens quanto pelas mulheres. E já nos arredores da Turquia, por volta de 1400, foram vistos também sapatos de plataforma de 14 a 40 centímetros de altura. Eles eram usados principalmente por odaliscas e concubinas. O salto da Damares tem 13, gente. Imagina os que eles usavam. Agora, durante a Idade Média, até meados de 1500, o salto foi grande aliado dos cavaleiros da Pérsia. A extremidade mais alta das botas ajudavam os arqueiros a equilibrarem as suas flechas. Inclusive, tipo, o Oliver Queen, só que com um salto alto, que brilha. Aaron vibes. E quando os persas buscaram apoio na Europa para o Império Otomano, no final do século XVI, a novidade chegou à aristocracia ocidental. Quando a cultura persa se disseminou pela Europa inteira, os saltos altos começaram a invadir o guarda-roupa masculino. E nessa época eram vistos como um sinal de virilidade entre todos os homens. I want to go to war! Nos séculos 17 e 16, os sapatos com saltos altos eram bastante populares. E um dos grandes nomes que utilizavam esse tipo de sapato foi o rei francês Luís XIV. Não demorou muito para a moda do salto alto entrar com tudo na Europa. Ainda no século XVI, a Caterine de Médici, esposa do rei Henrique II, foi uma das primeiras mulheres a apostarem na ideia. No entanto, como a gente falou, o rei Luís XIV da França foi quem lançou essa moda. Ele abusava do luxo, das perucas e era complexado com a sua baixa estatura de apenas 1,60. Essa é a minha altura. Então, cara, eu tenho 1,65, como assim? Essa foi uma alternativa que ele criou para crescer, muito inteligente por sinal, porque quando põe um desse, eu cresço uns... Eu penso que eu cresço uns 3, 4 metros, né? Mas eu sei que não. E ele ainda denominou essa como uma nova regra de vestuário. Além da utilidade estética, poderia diferenciar os nobres dos plebeus, pois só membros da sua corte tinham autorização de usar saltos como os deles. O rei Luís XIV investiu em algumas versões quadradas de saltos em sapatos ornamentados por laços e fivelas. Sua marca registrada era o salto vermelho. E entre 1400 e 1600, os saltos foram chamados de chopins. Esses sapatos viraram moda entre as prostitutas porque atraía os olhares da população masculina. Já os açougueiros usavam os saltos para uma coisa um pouco diferente. Eles não queriam ficar perto do sangue que caía no chão, então eles usavam para ficar mais altos. Que nojento. Ai, meu Deus. É uma coisa que eu não usaria, né? E foi a partir desse período que esse acessório se aproximou um pouco do universo feminino. As damas usavam versões pontiagudas e finas, enquanto os cavalheiros adotavam umas peças mais grossas, digamos assim.
Com a Revolução em 1791, os saltos perderam força devido ao movimento de igualdades sociais. Ele só voltou a ser moda novamente em 1800, quando veio para as Américas, com diversos modelos e alguns até confortáveis. A primeira fábrica de sapatos de salto alto surgiu em Nova York em 1888. De início, as criações tinham um salto maior, inspirado no estilo do rei Luís XIV. Porém, conforme o tempo, foram ganhando medidas maiores. O salto tímido durou até os anos 1920, aparecendo a partir de 1930 com modelos mais altos. E foi só na década de 40 que surgiu a plataforma do Wedge Heels. E entre o final do século XIX e o começo do século XX, vários saltos foram vistos nos pés das celebridades de Hollywood, o que contribuiu para a sua popularização. Lá no tapete vermelho, todo mundo com saltos maravilhosos, brilhando de todos os jeitos. Quem não ia querer, né? Realmente. E o salto estileto, também conhecido como o salto agulha, aqueles que a gente vê todo dia, as mulheres bem chiques usando, sim, foi inventado após a Primeira Guerra Mundial. Porém, ele era semelhante a uma lâmina e feito de ferro, e a sua utilização era proibida em alguns locais, pois danificava o chão. Imagina o perigo, um negócio de ferro desse no Sim, teu pé. Capaz de dar pra matar alguém assim. Que horror. Não use isso. Exatamente. Não façam esse caso a crianças. Agora vamos para a melhor parte, as Curiosidades. Caso você não saiba, o salto alto deixa o teu corpo fora do alinhamento. Os saltos altos empurram o centro de gravidade para frente e colocam os quadris e a coluna fora do seu alinhamento natural. Meu Deus. Os saltos, eles também aumentam o risco de desenvolver joanetes e, além do mais, aumentam a pressão nas veias, o que pode causar varizes e outros traumas no corpo. Pois é, e olha só, a palavra estileto vem do latim estilos, que significa bastão pontiagudo, e está relacionado à palavra estilo. Realmente um artigo de moda. E a partir de 1860, os saltos começaram a ser sexualizados como resultado da popularização da fotografia. A pornografia se transformou de apenas o escrito e o desenhado para as fotos muito reais. Em várias imagens pornográficas da época, os modelos frequentemente usavam apenas saltos ou só as botas. E por conta disso, os saltos são associados ao erotismo. Pois é, cara, infelizmente. É. Se você gosta de Jane Austen e de Orgulho e Preconceito, eu tenho certeza que você vai amar essa curiosidade. Olha só, gente, segundo alguns historiadores, caso existisse na vida real, o Sr. Darcy provavelmente utilizaria salto alto na época. Você imagina ele usando um desse, cara, no filme? Eu acho maravilhoso! Todo brilhoso desse jeito ia ser perfeito. No início dos anos 1800, os homens utilizavam a pantalona, que eram calças muito parecidas com as calças jeans apertadas que a gente tem hoje. Ó, as calças eram basicamente assim, apertadas até o joelho e depois elas eram folgadas. E elas tinham um laço na parte inferior que passava sob o pé. E para manter esse laço no lugar, um salto no sapato era essencial e facilitava mais. Jane Austen bem que poderia ter feito todo mundo no livro dela de salto alto. Eu ia achar maravilhoso. Eu acho que eles tinham que fazer um novo filme onde todo mundo tá usando salto e o Mr. Darcy também. Realmente. Inclusive, Netflix, fica aí a ideia. Você pode estar indo lá contratar a gente pra isso. Exato. A gente pode aí estar fazendo um roteiro pra vocês. E, infelizmente, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Aleatóriozão. Mas não se preocupe, porque no próximo episódio a gente vai falar sobre o hashi. Sabe aqueles palitinhos de madeira que a gente usa para comer sushi? Então, será que você sabe de onde ele surgiu? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, curtir e comenta aqui embaixo se você gosta, se você usa salto, qual é o seu salto preferido e compartilha tudo com seus amigos. É isso aí. É isso. Então bora lá. Tchau.